Boa tarde, nono ano. Eu gravei essa aula, mas infelizmente o meu gravador não está conseguindo capturar a tela, fica tudo preto. Então eu vou regravar a aula só para que os alunos tenham algum tipo de informação para estudar caso seja necessário, e principalmente para aqueles alunos que não puderam estar na aula presencial, mas que irão fazer a atividade, aqueles que tiveram algum problema na internet no momento da aula. Então vamos lá. Vamos retomar o conhecimento estudado anteriormente. Vamos iniciar com reprodução e vamos dar início ao assunto do nono ano, que é hereditariedade, ok? Que é a genética e a hereditariedade. Vamos relembrar o que é reprodução. Reprodução é a geração de um novo ser vivo a partir de um outro. Então, a reprodução é quando você consegue gerar um outro indivíduo, geralmente a partir de um ou mais indivíduos já existentes. Então, quando tem-se um pai, uma mãe, um filho, um lobo, uma loba e um lobinho, quando nós podemos gerar indivíduos com mais de um indivíduo ou com apenas um indivíduo, que é o que acontece em um dos tipos de reprodução. A reprodução pode ser de dois tipos. Ela pode ser sexuada ou assexuada. Na reprodução assexuada, o indivíduo é gerado a partir de uma célula ou de uma parte de um único genitor. Significa que aquele indivíduo ele é formado a partir de um indivíduo já existente. Então, temos como exemplo aqui a bananeira, que é um tipo de reprodução assexuada. Nós temos um indivíduo aqui, que foi o indivíduo originário, vamos chamar de bananeira mãe. Então, dela surge o brotamento de um novo indivíduo, ok? Então, esse indivíduo que brota, podem brotar milhares de outros indivíduos ainda nesse mesmo corpo. E todos esses indivíduos serão uma cópia da bananeira mãe. Então, eles serão geneticamente idênticos à bananeira mãe. Por isso que geralmente dizemos que na reprodução sexuada ocorrem clones. Porque ele se reproduz sozinho, não necessita de um outro indivíduo, e ele cria um clone desse indivíduo já existente. Então, todas as outras bananeiras vão ter as mesmas características dessa bananeira mãe, todos os outros filhotinhos. Ou seja, se essa bananeira tiver alguma predisposição a algum fungo ou bactéria, os filhotinhos também terão, ok? Se ela tiver dificuldade para absorver algum nutriente, os filhotinhos também terão, porque serão características passadas. Então, não terá uma variabilidade genética, não vai sofrer uma evolução desses indivíduos. A mesma coisa ocorre com a hidra, que é um animal aquático, e com as bactérias. As bactérias já não é um indivíduo propriamente dito, é a divisão celular. Então, uma célula se divide em outras células e essas novas células vão se dividir em mais células. Então, uma célula se divide em duas, as duas se dividem em quatro, que se dividem em 8 e assim sucessivamente. O que torna a reprodução assexuada uma reprodução muito mais rápida do que a reprodução sexuada. No caso da reprodução sexuada, pode ocorrer uma reprodução enquanto outra está ocorrendo, o que não ocorre na sexuada. Enquanto se ocorre uma gestação na sexuada, já não vai ser possível ocorrer um outro processo de geração de indivíduo. Já na assexuada, isso não é um impedimento. Por isso que ela é considerada uma reprodução muito mais rápida. A reprodução sexuada. O indivíduo é gerado a partir da união de dois tipos de gametas ou células sexuais. Então, o indivíduo ele vai formar um gameta ou célula sexual, tanto faz o nome. Ele vai formar um gameta e esse gameta vai ter metade da informação genética desse indivíduo. Então, nós temos aqui essa representação. Quando são formados os gametas, o material genético desses gametas vai ser duplicado e, posteriormente, ele vai ser dividido em células com a metade da informação desses indivíduos. Então, se aqui nós tínhamos 2 gametas, aqui vai ficar um e o outro aqui. Então, as células dos gametas são formadas com metade da informação genética de uma célula comum. Então, tanto o macho quanto a fêmea, no caso aqui desses gatinhos, eles vão formar gametas com a metade da informação genética dele. Então, algumas informações ficarão nesse óvulo,
outras informações ficarão em outro óvulo. Então, as informações contidas em um óvulo vai ser diferente das informações contidas no outro. A mesma coisa com os espermatozoides. Os espermatozoides que contêm uma informação genética vai ter informação diferente de outro espermatozoide desse indivíduo. Okay? Então, os próximos espermatozoides vão ter informações genéticas diferentes. Na união desse espermatozoide com esse óvulo, vai dar origem a um indivíduo completo, com todas as informações genéticas. Ou seja, um indivíduo que vai conter tanto informação do pai quanto informação da mãe, o que possibilita o que a gente chama de variabilidade genética, que é a capacidade desse indivíduo mudar as suas informações genéticas, porque nesse caso ele está misturando metade da informação da mãe com metade da informação do pai. Então, nessa mistura de informações, nós temos um indivíduo totalmente diferente da mãe e do pai, mesmo contendo as informações deles, ok? E temos uma menor velocidade de reprodução, porque essas espécies, como necessitam, esse tipo de reprodução, como necessita de indivíduos geralmente de sexos diferentes, ou necessita de gametas diferentes, ela vai acabar levando um tempo maior para ocorrer essa fecundação. Nós temos, por exemplo, aqui os vegetais. Nem todo vegetal, como a bananeira, vai ter reprodução assexuada. Alguns vegetais também têm reprodução sexuada. E esses vegetais que possuem reprodução sexuada, essa reprodução vai ocorrer por meio das flores desses vegetais, dessas plantas. Então, as flores elas vão possuir o órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino. Algumas plantas possuem o órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino na mesma flor, outras vão ser em flores diferentes. Mas para que ocorra essa fecundação, há necessidade que o pólen que está aqui nessa região da flor, ele seja levado para dentro da estrutura reprodutora feminina da flor. Então, esse pólen, ou ele é levado por utilização de insetos que vão lá beber néctar e acabam levando no seu corpo esse pólen, ou pelo vento, ou por animais maiores. Então, sempre há necessidade de ocorrer um transporte desse material genético. Então, se ocorre essa necessidade, acaba diminuindo a velocidade dessa fecundação, porque pode dar certo ou não. Vai depender de outros fatores para poder ocorrer. Célula. O conceito básico. A gente sabe que para a reprodução a gente tem que compreender um pouco do que são as células e como elas funcionam. Então, a gente vai ter que entender que para entender hereditariedade, temos que compreender como as células se comportam, como elas se dividem e qual é a importância dele nesse princípio. Então, vamos conceituar uma célula. É a unidade fundamental dos seres vivos ou a menor unidade capaz de manifestar as propriedades de um ser vivo. Ela é capaz de sintetizar seus componentes, de crescer e de se multiplicar. Então, ela é capaz de produzir o que tem nela, né, sintetizar seus componentes, de crescer e de multiplicar-se. Todos os seres vivos são compostos de células. Todos os seres vivos. Então, só é ser vivo se tiver célula. Tem algumas exceções, mas depois a gente fala. Desde a mais simples estrutura unicelular, desde as mais simples estruturas unicelulares, que são as bactérias e os protozoários, lembrando que nem todo protozoário é unicelular. Na verdade, nem todo protista é unicelular, né? Os protozoários são. Até os mais complexos, como o ser humano e as plantas. Dentro do mesmo indivíduo, as células se diferenciam em tecidos e são diferentes, né? Cada tecido vai ter uma quantidade diferente de células. Às vezes, um tecido tem um único tipo de célula, podem ter 10, 20 tipos de células diferentes. Vai depender da função daquele tecido. Lembrando que as células vão possuir o seu núcleo, e dentro do núcleo, geralmente das células unicelulares, das células eucariontes, dentro do núcleo das células eucariontes, nós vamos ter contido o material genético daquele indivíduo. Então, geralmente tem o núcleo e o material genético contido lá dentro. E o que é esse material genético? Geralmente a gente chama ele de DNA, né? Mas o que é, ao final das contas, o DNA? A sigla está em inglês, DNA, que significa ácido desoxirribonucleico, ok? Então, essas três letras que iniciam a frase compõem a sigla DNA. Então, ela é uma sigla e significa esse ácido, ou mais especificamente, uma molécula que armazena informações genéticas. Então, o DNA nada mais é do que essa estrutura que vai armazenar todas as informações genéticas de um indivíduo.
A fita de DNA, ela é longa, longuíssima, e ela geralmente é formada, o DNA em si é formado por uma dupla hélice que é ligada pelas bases nitrogenadas, que são essas estruturas que vão se ligando aqui e colando essas hélices, ok? O DNA é uma dupla hélice. Existe um outro material genético chamado de RNA, que ele é composto por uma única hélice, no caso dele, ele tem a formação de uma única hélice. Muitas vezes o DNA é até uma cópia o RNA é uma cópia do DNA, ok? Então, em muitas situações, o RNA vai ser uma cópia desse DNA. Então, de certa forma, o RNA apresenta estruturalmente características mais simples do que um DNA. Então, o DNA é formado por dupla hélice, ligado por essas bases nitrogenadas. Cada estrutura dessas bases tem um nome: adenina, timina, guanina ou citosina. A adenina, ela só se liga à timina. A guanina só se liga à citosina. Não importa agora essas definições, não há necessidade de decorar, mas existe uma interligação. Então, uma adenina só vai conseguir se ligar a uma timina. Nunca uma adenina vai conseguir se ligar a uma citosina, ok? Então, essa combinação faz com que esses genes tenham um encaixe perfeito, vamos dizer assim, e consigam manter as hélices unidas. Essas hélices, além de unidas pelas bases nitrogenadas, elas são espiraladas, ok? Então, elas são meio torcidas, como demonstra aí a imagem. Como essa imagem demonstra, ela tem uma certa torção. Então, todas as fitas de DNA, toda a fita de DNA vai ser composta por essas duas fitas que se ligam por base nitrogenada e a união delas duas se espiraliza, elas se enrolam. Até porque elas são um tanto longas, né? Então, dando continuidade. Aqui nós temos uma imagem perfeita de um DNA em forma de desenho. Aqui uma forma molecular computadorizada. Quando nós analisamos essas imagens, podemos perceber que esses indivíduos apresentam algumas características que são comuns a todos, não é? Se vocês observarem, todos eles possuem cabelos, olhos, nariz, boca, todos são humanos, então a gente consegue identificar características exclusivas de uma espécie aí, não é? Podemos observar que todos os humanos têm algumas coisas que são exclusivas dessa espécie. São bípedes, né? A gente sabe, mesmo não conseguindo ver o corpo, a gente sabe que eles são bípedes, que têm raciocínio. Então, tem algumas coisas que colocam todos esses indivíduos em um mesmo grupo, ok? Mas se a gente também for analisar, todos eles apresentam muitas coisas que os diferenciam. Por exemplo, existem pessoas negras, existem pessoas brancas, existem pessoas carecas, pessoas bem cabeludas, cabelos curtos, cabelos longos, olhos claros, olhos escuros. Então, existem muitas características que vão separando esses indivíduos, mesmo eles sendo todos de uma única espécie. Então, essas características que o diferenciam são características que a genética é quem vai conseguir entender e explicar, ok? Então, essas características que diferenciam esses indivíduos, a genética consegue compreender. Em contrapartida, eu posso olhar para esse grupo aqui e dizer, será que existem pessoas aqui que são da mesma família? Pode até existir. Mas eu posso dizer que todos eles são parentes, todos eles são da mesma família? Não consigo, não é? Porque alguns apresentam características muito isoladas de outros indivíduos. Então, eu não consigo afirmar que todos eles são da mesma família. Já nessa outra imagem, mesmo não conhecendo, eu posso afirmar que parece que eles são todos de uma mesma família. Porque eles apresentam características que são comuns, independente da geração. Não só a cor da pele, mas também traços do rosto, formas de cabelo, características que vão configurar esses indivíduos como pessoas que passaram de geração em geração algumas características. Então, eu posso afirmar que esse pessoal aqui é uma família, porque eles têm traços, características que o colocam em um grupo um grupo familiar, não é isso? Então, a hereditariedade é isso, são essas características que são repassadas de geração para geração. Então, algumas características vão passar de um indivíduo para o outro após as gerações, e essas características são fatores que vão condicionar aquela família, aquele grupo de pessoas, o que diferencia ele de outros grupos de pessoas, ok?
E quem estuda essa hereditariedade é a genética. A genética é o ramo da ciência que estuda os genes. Guardem essa informação, ele estuda os genes, mas também estuda o modo de sua transmissão para gerações futuras, ou seja, ele estuda a hereditariedade. Então, ele vai estudar também a hereditariedade. Genética é esse ramo da ciência. Quem é considerado o pai da genética? Gregor Mendel foi um cientista. Ele era um monge, morava em um mosteiro. Como nós sabemos, em algumas épocas, a igreja detinha a maior parte do conhecimento, não era diferente nessa época. E ele era monge, e além de monge, ele também era um estudioso. Ele era um físico, um matemático, e ele estudava as probabilidades de ocorrer algumas situações. Dentro desses estudos dele, ele cuidava de uma plantação de ervilhas. E analisando essa plantação de ervilhas, ele pôde perceber que algumas características se repetiam, ou seja, tinham algumas probabilidades de ocorrer. Como, por exemplo, se ele tinha uma planta que sempre, durante todas as gerações que ela deu ervilhas, só vinham ervilhas verdes. Outra planta que todas as gerações dela só vinham ervilhas amarelas. Então, se ele pegou esses indivíduos e cruzou, quando ele fez o cruzamento desse indivíduo que só dava ervilhas verdes, e cruzou com outro indivíduo que só dava ervilhas amarelas, ele percebeu que os filhinhos dessa geração parental, que ele chamou de geração parental, geração P, todos os filhos dessa geração eram indivíduos amarelos. Então, ele percebeu que a característica verde não se manifestou nesses indivíduos. Mas quando ele pegou filhotinhos dessa geração F1, aqui, então ele pegou todos os filhotinhos dessa geração e cruzou entre eles, então ele cruzou um filhotinho dessa geração com outro filhotinho dessa geração, ele conseguiu perceber que existiam tanto ervilhas amarelas quanto ervilhas verdes, e numa proporção geralmente de 3:1. Então, com isso, ele percebeu que existia um modo de alguns caracteres, como por exemplo a característica verde, ficar guardada nessa geração, mas não se manifestar. Então, não aparecia o verde, mas o gene estava guardado aqui. Ele não definia ainda como gene, ele chamava apenas de caracteres. Então, esses caracteres ficavam aqui guardados, mas não se manifestavam. Quando havia o cruzamento de indivíduos com caracteres iguais, poderia surgir um indivíduo que manifestasse aquele caractere que estava guardado, aquele gene guardado. Então, isso deu início ao estudo da genética. Mendel não conseguia compreender como esses caracteres eram passados perfeitamente, como eles variavam, então ele não tinha todo o conhecimento do que hoje nós sabemos que é a genética. Mas ele deu um pontapé inicial para entendermos a genética moderna. Hoje nós conhecemos os genes, nós conhecemos a fita de DNA, nós conhecemos que o DNA contém esses genes, coisa que Mendel na época não conseguia compreender, mas ele entendia que essas características eram passadas de geração para geração. E ele também conseguiu compreender, e foi isso que ele definiu como primeira lei, que essas características que determinavam um par de fatores, ou seja, aqui a corzinha verde, que ele chamou de Vzinho, Vzinho. Então, ele percebeu que era um par de características, um par de caracteres, de fatores, que caracterizavam a cor verde. E um outro par de fatores que caracterizavam a cor amarela. E ele também compreendeu que esses indivíduos separariam esses fatores para doar. Então, uma célula viria com um Vzinho, uma outra célula viria com o outro Vzinho. E seria doado separadamente para cada gestação, para cada geração de indivíduos, ok? Então, cada caractere é determinado por um par de fatores, que são esses fatores aqui, e se separam na formação dos gametas. Então, quando vai formar os gametas para reprodução, esses dois fatores, esse par de fatores, se separa, indo um par para cada gameta. Esses fatores vão ser futuramente chamados de genes e que formam os cromossomos, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Nós temos uma atividade para essa semana, ok? Nessa semana, a atividade de aprofundamento de estudo, ela deve ser copiada no caderno, e essa atividade consta de 4 questõezinhas apenas. Por enquanto, só serão 4 questõezinhas. Depois eu irei dificultar um pouco mais as atividades. Mas essa, como é um pouco de revisão, são só informações antigas, então vão ser poucas questões.
mas depois a gente aumenta a quantidade de questões. Então, primeira questão. Diferencie os tipos de reprodução. A gente falou lá dos dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada. Eu quero que você diferencie. Segunda questão. O que significa a palavra hereditariedade? Então, você vai definir hereditariedade, quer dizer, o que ela é. Terceira questão. Mendel estudou as ervilhas com um propósito. Responda as perguntas abaixo. Letra A. Qual o objetivo de Mendel? Mendel tinha um objetivo quando ele iniciou o estudo com as ervilhas. Qual era o objetivo que ele tinha? E como ele contribuiu para a genética moderna? Como foi que tudo que ele fez ajudou a genética moderna? Letra B. Mendel configurou uma unidade de transmissão, hoje denominada de genes. Até então ele não dava esse nome, ele dava o nome de caracteres. Mas hoje, o que são os genes? Defina esses genes para a gente, ok? E a quarta questão. A genética moderna e os estudos da hereditariedade podem explicar por que existem filhos diferentes, mesmo vindos dos mesmos pais, que é o caso aqui. Analisando a imagem a seguir, pesquise e explique por que os irmãos 1, 2, 3 e 4 são diferentes e quais características podem ser vistas nos pais acima, ok? Então, você analisa as características que o pai apresenta, que a mãe apresenta, e analisa que os indivíduos eles apresentam muitas características diferentes, algumas até iguais, outras características um pouco diferentes. Então, eu quero que você explique por que esses filhos, mesmo sendo filhos desse casal aqui, eles vão apresentar características diferentes. Um tem cabelinho mais amarelinho, o outro vai ter cabelo mais castanho, um cabelo mais crespo, outro cabelo mais liso. Então, por que essas características? Eles são filhos do mesmo pai, mas são diferentes. Por que eles não são idênticos? Tem um fator que condiciona isso. No mais, na próxima aula, irei corrigir. Então, essa atividade deve ser entregue na próxima aula para correção. Vocês têm que mandar uma foto no meu WhatsApp. Professora, posso mandar a foto hoje? Terminei já a atividade, posso mandar a foto hoje? Poder, você pode, mas eu não irei corrigir ela hoje, tá? Então, fiquem cientes disso. Eu só irei corrigir ela na próxima aula, junto com todo mundo. Hoje eu posso receber, posso anotar a informação daquela atividade que vocês me mandaram, anotar que você mandou, lembre-se sempre de quando mandar a atividade, colocar o seu nome e a turma que você faz parte. Posso anotar isso, mas eu não irei corrigir ela para você, só irei corrigir ela depois. E lembre-se outra coisa, todas as atividades, elas serão pontuadas. Eu irei juntar todas as atividades e dar a nota dos trabalhos. Então, como todas elas valem nota, se você deixar de enviar, sua nota vai acabar reduzindo. Então, envie as atividades para que eu possa registrar que você me entregou a atividade. Se fosse momento presencial, eu iria visualizar na sua banca, iria passar o visto e depois iria contabilizar. Mas como não estamos presencial, você me manda a foto, eu registro que você enviou a atividade e a gente vai corrigir na próxima aula, tá certo? Qualquer dúvida é só perguntar. Eu estou respondendo as dúvidas às segundas-feiras o dia todo, exceto no momento que eu estiver dando aula, claro, né? E na sexta-feira o dia todo. Terça, quarta e quinta, não mandem perguntas, porque provavelmente eu não vou responder, porque eu estarei empenhada com outras turmas, ok? Então, vou estar fazendo atividades com outra escola, outras turmas. Então, não vou poder lhe dar atenção. Mas, mesmo que você faça a pergunta, ela vai ficar lá. Quando eu visualizar, eu responderei. Mas, tenham um bom dia. Tchau!